Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cassandra Catarina Gonçalves Mineiro. Trabalharemos a disciplina Pesquisa em Filosofia na sala de aula. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Vamos começar? Bem, em nosso caderno didático, nós vamos encontrar o conteúdo básico de pesquisa em filosofia na sala de aula. Para termos uma visão geral do conteúdo, apresentaremos a vocês 4 unidades que compõem todo o conteúdo. Então, assim, na unidade 1, nós teremos a apresentação do plano de ensino do conteúdo de pesquisa em filosofia na sala de aula. Aí, então, nós teremos unidade 1, o ensino da filosofia, seu contexto e sua história. Introdução, aqui na unidade 1 nós vamos ter introdução, logo depois nós vamos ter por que filosofia no ensino médio, e depois nós vamos ter o lugar da filosofia na educação brasileira. Então, todas essas partes filosóficas que vocês irão ver, e caso tenham alguma dúvida, vocês poderão postá-la no fórum Tira Dúvidas. Agora, e para termos também uma noção geral da unidade 1, precisamos entender que a autonomia intelectual é requerida ao trabalho docente, é condição necessária à valorização da professora de filosofia, inclusive da sua condição de trabalho. Portanto, vamos nos referir a todo momento ao gênero feminino, somente por escolha e opção de trabalho. Então, nós sabemos que geralmente se fala em professor e em filósofo. Aqui nós vamos ter a professora e a filósofa. Conhecendo, então, outras estratégias e abordagens, recursos que estão à disposição da professora, ela poderá, se for o caso, mudar o modo como encara e exerce o ensino da filosofia. Por exemplo, adotando um modo mais tradicional, a professora pode escolher lecionar a matéria, separando-a segundo os períodos históricos canônicos, ou seja, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Ou então ela pode adotar uma abordagem de história da filosofia, se lhe parecer com o tempo um pouco fecunda, para instigar suas alunas. Ela poderá também mudar para uma organização temática da disciplina, centrando, por exemplo, em temas atuais ou mais próximos do cotidiano da educanda. Aqui na unidade 2, teremos desafios e perspectivas do ensino da filosofia no Brasil. Então, nós vamos ter filosofia ou história da filosofia, questões sobre o ensino de filosofia para não filósofos, produtivismo acadêmico e precarização do trabalho docente.
Apresentaremos a vocês esta segunda unidade com o objetivo principal de se colher os desafios e perspectivas do ensino da filosofia no Brasil, no decorrer da história da educação do nosso país. Então, por meio das discussões que aqui realizaremos sobre um desdobramento na filosofia praticada no Brasil, é aquele, então, que se refere à distinção analítica entre filosofia e história da filosofia. Então, essa diferenciação está diretamente ligada ao modo como se pensa e que deve proceder a professora de filosofia. Como que ela deve proceder? A história da filosofia, no caso, deve ser o foco do ensino ou não? Na perspectiva dessas autoras, das autoras que nós vamos citar aqui do livro, o problema não é precisamente ensinar história da filosofia, mas lidar com essa história como um conhecimento a ser interpretado, a ser reproduzido, não recriado e ou contestado. Então, ele vai ser interpretado e reproduzido. Então, o ensino de história da filosofia argumentam, então, as autoras que nós vamos ver, que seria pouco atrativo estudar só a história da filosofia para os alunos do ensino médio das escolas brasileiras. Então, como notam as autoras Carvalho e Santos, muitas vezes a professora faz uma belíssima exposição sobre um tema filosófico, fazendo uma interpretação fiel e rigorosa de um texto clássico de filosofia, mas, com frequência, os alunos estão completamente distantes daquilo que está sendo falado. Então, essa autora Carvalho e Santos, ela coloca isso, que os alunos vão responder mecanicamente quando o professor fizer algum questionamento, quando o professor perguntar. E agora nós vamos ver a unidade 3, que será o plano de ensino, elementos teóricos do plano de ensino e exercício prático. Cara cursista, ao iniciarmos a terceira unidade desse caderno, e para tal precisamos lembrar que nesta unidade oferecemos ao futuro professor oportunidade de conhecer mais de perto o plano de ensino, ou seja, dialogaremos com você sobre os elementos que compõem o plano de ensino, bem como sobre a importância de se planejar uma ação educativa de forma consciente, considerando que o ato de planejar consiste em uma programação da materialização de uma intenção educativa a fim de alcançar determinados objetivos. Então, o planejamento não deve ser compreendido como algo que compete exclusivamente à professora, que, ainda que tenha certo protagonismo, deve envolver todos os participantes no processo educacional. Entretanto, de um modo mais concreto, o que significa planejar o ensino? É isso que nós vamos ver no desenvolver dessa unidade. Então, agora a gente está só apresentando as unidades. Na unidade 4, nós temos o plano de aula, os elementos teóricos do plano de aula e o exercício prático. Nesta unidade, veremos a importância do plano de aula e para que serve esse plano. Então, considera-se
que mesmo que a docente tenha formulado adequadamente o seu plano de ensino, estipulando as metodologias a serem empregadas, avaliações, etc., etc., ainda assim, a qualidade de cada uma das aulas não é totalmente garantida pelo planejamento de ensino, porque ele é mais abrangente, mais geral. Então, é preciso superar a visão que atribui à docente toda a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso de uma aula. Além de gerar uma pressão sobre a professora, que não contribui para a sua atividade profissional, essa visão é, na realidade, equivocada, pois há um conjunto de fatores, entre eles a disposição do alunato em aprender, que são determinantes para que uma aula ocorra de um modo adequado ou não, e que não são, por exemplo, diretamente determinados pela professora. Muitas vezes não é culpa da professora e nem dos alunos, vai determinar isso aí, o envolvimento entre ambos e a circunstância. Então, afirmamos, no entanto, que já é do conhecimento de todos não haver um método pronto, acabado, para ser uma boa professora. Quando se escolhe ser professora, a docência pressupõe um conjunto de escolhas que não podem ser universalizadas a partir de um padrão de comportamento. Cada docente terá que encontrar, de acordo com cada circunstância, o modo mais adequado de abordar os temas, as autoras e o conteúdo da disciplina. Cada uma tem a sua particularidade em querer apresentar a sua aula. Então, nós vamos ver agora detalhadamente a unidade 1, o ensino de filosofia no Brasil, seu contexto e sua história. Nós vamos começar pela introdução, ensinar filosofia, qual filosofia, como que nós vamos ensinar e para quê. Cara acadêmica. Então, para iniciarmos nosso diálogo, nós vamos lembrar-lhe que o propósito dessa disciplina, que se inicia agora, é pensar criticamente o trabalho docente, o trabalho do professor de filosofia, sobretudo levando em consideração as circunstâncias que ele é realizado no Brasil do século XXI, investigando tão somente as possibilidades e os limites dessa atividade. Longe estamos, e não é demais ressaltar, de querer fornecer, através desse guia, um manual de como se dar aula de filosofia. Não é nada disso. Então, assume-se, no caso, a premissa contrária, segundo a qual o trabalho docente, por definição, pressupõe um conjunto de escolhas filosóficas, de escolhas pedagógicas e escolhas políticas, que não devem ser obscurecidas sob a ideia de um método previamente estabelecido, padronizado e supostamente mais eficiente para o ensino. Isso não existe. Então, deve-se mesmo suspeitar de que esse método exista, passível de ser aplicado, independentemente do perfil da professora, do alunato e da instituição de ensino. Então, ao contrário, se há algo que procuramos afirmar, é que a graduanda em licenciatura de filosofia e futura professora da matéria no ensino médio deve ter clara consciência das escolhas que nortearão o seu trabalho em sala de aula e das consequências inevitáveis delas. Então, dessa maneira, assim como nenhuma escolha no trabalho docente é neutra e indubitável, também não é permanente. Esse trabalho deve envolver a reavaliação constante com a turma, considerando as sugestões da turma, as opiniões de todas as partes envolvidas no processo educacional,
bem como as condições efetivas de trabalho. Assim, a professora de filosofia deverá conhecer e utilizar outras estratégias, abordagens, recursos, etc., que estão à disposição dela, e ela poderá, se for o caso, mudar o modo como encara e exerce o ensino da filosofia. Agora nós vamos ver o item 2, 1.2, por que filosofia no ensino médio? Então, por que ensinar filosofia? Cara cursista, a história do ensino da filosofia no ensino médio no país nos revela um movimento pendular, ou seja, segundo o qual ela está ou inserida ou retirada do currículo escolar, isso ao sabor dos acontecimentos e das ideologias. Então, fica ao sabor do próprio governo, né, de reconhecer ou não reconhecer, embora não seja apropriado justificar a filosofia em função de outra finalidade que não propriamente o saber e a reflexão filosófica, por si sós merecedores do estudo de filosofia dentro do ensino médio. Não se deve, por outro lado, ignorar no contexto supramencionado, a filosofia, então, ela torna-se um saber ainda mais relevante, dado o seu potencial crítico e investigativo. Então, nós pensamos que, além da cultura filosófica ser em si mesma fundamental na formação dos educandos, ela pode, ademais, contribuir para a transformação do próprio modo como se educa no país. A peculiaridade dessa disciplina, alerta para nós o autor Franklin Silva, é que o ensino desse saber é também o ensino da própria reflexão. Aprender a filosofia e aprender a refletir são processos, estão conjuntos, indissociáveis. E aqui nós vamos ver no 1.3 o lugar da filosofia na educação brasileira. Qual que é o lugar da filosofia na educação brasileira? Caríssimas professoras, gostaríamos de que vocês compreendessem que o ponto em questão diz respeito à história do ensino de filosofia no país. O que se intenta fazer aqui é rever crítica e brevemente essa história, a fim de localizar melhor o debate sobre a sua obrigatoriedade no ensino médio, já agora no século XXI. Então, espera-se que, à luz desse conhecimento, possamos avaliar melhor os argumentos favoráveis e os argumentos contrários à inserção da filosofia como disciplina curricular obrigatória no país. Os autores mencionam o caso de Minas Gerais, particularmente importante para pensar o nosso caso. A Constituição Estadual de 1989, ela determina o ensino de filosofia em apenas 1 ano no ensino médio. E assim ela era praticada até a aprovação da LDB, em 1996, quando começou a ser retirado do currículo ou a sofrer com a diminuição de carga horária. Então, como sabemos, após as mudanças de 2008, a disciplina passou novamente a ser lecionada no Estado, mas frequentemente em apenas um dos 3 anos do ensino médio, em apenas um dos 3 anos do ensino médio. Eles também avaliam que,
de modo bastante variado, algumas escolas particulares mantêm cursos de filosofia em 1, 2 ou até 3 anos no ensino médio. Isso aí vai depender do currículo dessas escolas particulares. Então, após uma fase introdutória da missão francesa na USP, sob a liderança de novos professores, daí criou-se um projeto de formar estudantes treinados para o rigor na leitura dos textos filosóficos. Trata-se do método estruturalista de leitura e de estudo das obras filosóficas. Então, com isso, lembra Oswaldo Porchat Pereira, 2010, que essas leituras permitiram que se fizesse no Brasil uma história da filosofia de excelente qualidade. Bom, aqui na unidade 2, nós vamos ver desafios e perspectivas do ensino da filosofia no Brasil. Nessa unidade, caro cursista, nós chamamos a sua atenção para o fato de que será preciso considerar não apenas o contexto do ensino médio, mas também do ensino superior. Então, surge aí para nós dúvidas, por exemplo, como os cursos de licenciatura em filosofia no Brasil pensam o ensino dessa disciplina, como eles preparam as licenciadas para o exercício de uma profissão fortemente precarizada, isto é, submetida a salários baixos, elevadas jornadas de trabalho, elevada rotatividade nos encargos da docência, violência nas escolas, crescente desprestígio social das professoras e etc. Quais são as tendências modernas da profissão de filosofia e como elas produzem impacto na prática docente? Mas, antes disso, como ensinar filosofia? Um saber altamente complexo, rico e diversificado, e em poucas aulas, em geral, num único ano escolar, para as alunas que não têm qualquer conhecimento, qualquer familiaridade com esse saber. Nós vamos ver aqui no 2.1, filosofia ou história da filosofia. Questões sobre o ensino de filosofia para não filósofos. Aqui nós temos uma autora, a Veiga, Ilma Passos Veiga, ela já junto com os alunos, e que é preciso ter mente que muitos questionamentos sobre a obrigatoriedade do ensino de filosofia recaem sobre a suposta inutilidade de se aprender o que as pensadoras do passado disseram e escreveram. Assim, ao contrário da disciplina de física, por exemplo, na qual se aprende muito pouco da história de física e mais sobre as teorias consideradas válidas pela área atualmente, então o ensino da filosofia ele é compreendido melhor quando envolve o ensino da história da filosofia e que é caracterizado muitas vezes como erudição estéril. Então, resta como dúvida, ao final, não só a questão sobre a necessidade do ensino da filosofia, já discutida na unidade anterior, mas também se é possível e desejável ensiná-la sem o auxílio da tradição filosófica que perpassa quase 3 milênios. Então, a filosofia
não é diversa e rica apenas por ser constituída de tradições diversas: realismo, idealismo, racionalismo, empirismo, liberalismo e socialismo, mas porque a forma de apresentação da reflexão filosófica também não é única. Então, como nos lembra Danilo Marcondes, em 2011, a filosofia não se resume a tratados de pensamento, como alguns têm a impressão. Por exemplo, poemas, diálogos, ensaios, confissões, aforismos, discursos. Então, são muitas, enfim, as formas do filosofar. E todas são elementos importantes da cultura ocidental a serem conhecidos pela aluna do ensino médio. O 2.2, produtivismo acadêmico e precarização do trabalho docente. Aqui, como vocês estão vendo a gravura, está mostrando realmente uma aula de filosofia ao ar livre, onde um padre ensina para jovens. Então, aí está a precariedade do trabalho, mostrada assim de uma maneira até muito grotesca. Caríssimas professoras, esclarecemos que nesse contexto, os dilemas do trabalho de uma docente de filosofia no Brasil não se resume, infelizmente, ao modo de como lidar com a história da filosofia e com as especificidades dessa forma de conhecimento. A exigência de produtividade, os prazos cada vez mais diminutos, a competição pelas verbas de financiamento, a exigência de participação em eventos nacionais e internacionais, enfim, um conjunto de atividades consideradas necessárias para que a professora se sinta melhor preparada. Então, isso faz com que a professora, pesquisadora ou graduanda procure diversos estratagemas para se destacar na universidade. Então, ela busca na pesquisa isso aí tudo, mas sem muito tempo, porque ela tem que, ao mesmo tempo, ser pesquisadora e ser professora. O autor Cândido, de 2003, afirma que a universidade admite um docente que seja cientista ou intelectual. Mas esse tem um certo valor, mesmo sendo um professor relapso e ineficaz. Mas não admite o contrário, isto é, um professor de boa qualidade, um mestre que inspira e enriquece seu aluno, mas não produz, porque ele não tem tempo, portanto, sem currículo a ser apresentado. Então, esse autor Cândido, de 2003, fala isso, que há uma correria atrás dos diplomas, né, de pós-graduação. Então, diante do desafio que é lecionar filosofia para não filósofas, mais ainda, num contexto precário, problemático do ensino médio brasileiro, que cumpre dizer, requer um perfil profissional mais familiarizado com o debate pedagógico, com uma formação mais generalista, ou seja, menos especializada sobre filosofia e etc. Então, conclui-se, por conseguinte, que a pesquisa ou pesquisar o ensino da filosofia é uma tarefa árdua, não apenas pelas dificuldades inerentes ao tema, da carência de dados, estudos sistemáticos, mas antes mencionadas, mas pela sua institucionalização deficiente nas universidades do país. Aqui nós temos a unidade 3, o plano de ensino, com Consuelo Garcia
1984, que ela define o plano de ensino como um processo de tomada de decisões a partir de análise de informações coletadas. Então, a Consuelo Garcia, ela define o plano de ensino como um processo de tomada de decisões a partir de análise de informações coletadas e ou disponíveis de forma a racionalizar o uso de meios e recursos para atingir objetivos específicos, pré-determinados, em situação de ensino-aprendizagem, controlando a marcha do processo instrucional. Então, essas são as afirmações da autora Garcia, de 1984. E nós vamos ver também, dentro disso aí, tipos de planos de ensino, segundo uma outra autora também, que é a Edith, 2002, que ela fala sobre o plano de curso, que são todas as atividades que serão desenvolvidas durante um determinado período de tempo, bimestre, semestre ou ano. Ela fala também sobre o plano de unidade. É uma especificação maior das unidades que compõem o plano de curso. E também sobre o plano de aula, que é a concretização dos planos de cursos e de unidade já no dia a dia da sala de aula. Então, seria já no cotidiano da sala de aula, né? Todo dia. O 3.1 são os elementos teóricos do plano de ensino. O fundamental, diz a autora Silveira, 2000, é que a professora se pergunte: o que eu quero que a minha aluna aprenda? As condições reais de ensino permitem a realização desse objetivo? Se sim, quais os meios mais adequados para a consecução desse fim? Caras cursistas, diante desses questionamentos, observa-se que todo objetivo colocado no plano de aula, no plano de ensino, ele deverá ser alcançado. Então, do ponto de vista mais formal, a redação do plano de ensino ou de curso deve conter um detalhamento sobre os seguintes itens. Então, dentro desse plano, principalmente do plano de ensino, deve conter a ementa, o conteúdo programático da disciplina, os objetivos gerais e os objetivos específicos ou por unidade, os métodos a serem empregados nas aulas, os procedimentos e datas para avaliações e, por fim, a bibliografia obrigatória e complementar. Então, ao iniciarmos essa disciplina de filosofia, talvez o mais apropriado seja começar com a leitura conjunta de trechos de textos mais simples, extraídos de livros didáticos. Então, ao iniciarmos a leitura dos mesmos trechos em duplas de alunas, por exemplo, para em seguida ler trechos mais longos ou que requeiram maior capacidade interpretativa. Plano de ensino, que é um exercício prático, aqui nós temos um modelo já de plano de ensino. Nome da instituição, a disciplina que já é filosofia, o nome da professora, carga horária, 40 módulos ou aulas anuais, a ementa, ser humano, liberdade, conhecimento, senso comum e filosofia, ética, dever e felicidade, justiça e desigualdades. O objetivo geral, o plano de ensino visa explorar conceitualmente nas 4 unidades que a compõem, a relação entre a filosofia e a cidade ou a sociedade, isto é, as tensões e afinidades existentes entre esses dois polos,
como um elemento constitutivo da própria tradição filosófica. Através dessa orientação mais ampla, explorar-se-ão textos e recursos não textuais, a fim de fomentar a leitura, interpretação e reflexão filosóficas. Objetivos específicos. Aqui está citado apenas um objetivo específico, que na primeira unidade, o objetivo específico é discutir a questão antropológica essencial, isto é, a definição da natureza humana, considerando a noção de liberdade. Então, diante desse exemplo aqui de plano de ensino, cara acadêmica, nesse caminho esclarecemos que, como já foi dito na unidade passada, ao planejar a disciplina de filosofia, a docente deverá escolher uma ou outra abordagem, selecionar as autoras, as escolas, as temáticas a serem trabalhadas em sala de aula com seus alunos. Essa escolha pode estar em acordo com a identidade filosófica da docente, isto é, pode explorar suas preocupações filosóficas pessoais, seus temas de pesquisa, etc., sem que isso represente uma redução da pluralidade constitutiva da própria tradição filosófica. Aqui na unidade 4, o plano de aula. Então, o que seria o plano de aula? Então, nós temos que dentro do plano de aula deve conter coerência e unidade. É a conexão entre os objetivos que você pretende alcançar e os meios que você vai utilizar para alcançar os objetivos. Continuidade e sequência, então, seria a previsão do trabalho, dando continuidade e sequência. Flexibilidade, ou seja, é a possibilidade de fazer alguma alteração, de reajustar o plano, ou alguma coisa que possa ser incluída, inserida durante, né, a vigência do plano. Cara cursista, então, diante desse plano de aula, é preciso que a graduanda em filosofia esteja alerta para caminhos fáceis, mas pouco profícuos, indicados por manuais, ou mesmo por sites da internet, que fornecem planos de aula já prontinho e acabado, sobre, por exemplo, o conhecimento em Aristóteles, a política segundo Maquiavel, etc. Muito cuidado ao utilizarem esses planos já prontos. Obviamente que essas fontes de informações, elas podem e devem ser utilizadas por aquelas que trabalham e pesquisam sobre o ensino da filosofia, mas sempre serem utilizadas de um modo crítico e não mecanicamente. Não devemos confiar totalmente no material. Lembremos-nos que a padronização da atividade docente é um dos modos de mercantilização do conhecimento, que isso foi discutida já na unidade anterior. Então, nesse sentido, o que será exposto diante de um conjunto de ideias práticas que podem despertar o interesse das alunas é ajudar no processo de aprendizagem, dependendo do contexto educacional ou não. No 4.1, os elementos teóricos do plano de aula. Quais são os elementos? Então, o primeiro refere-se ao tempo disponível para cada aula. Nós temos que saber o tempo que nós temos para desenvolver esse plano de aula. O segundo é o conteúdo da aula que eu vou administrar. E o terceiro elemento diz respeito à maneira como o conteúdo será abordado. E o último elemento do plano de aula consiste na avaliação. Então, esse como fazer passo a passo é seguindo esses passos
que já estão aí. Então, prezado cursista, o plano de aula deve ser como um guia para a docência, não como um caminho a ser seguido, direcionado à própria aprendizagem. Ele é apenas um meio, não um fim em si mesmo. Diante disso, em função de fatores diversos, a aula pode tomar um rumo inesperado pela docente. A professora, por sua vez, deve ter sensibilidade e flexibilidade suficientes para conduzir a aula de modo que o plano de ensino e o plano de aula sejam respeitados, mas também que as participantes da aula tenham seus interesses minimamente atendidos. Então, novamente, uma ação equilibrada para ser a meta a ser buscada, a fim de utilizar de modo adequado o plano de aula. Em geral, para cada aula, a docente deve planejar um tempo breve de introdução ao tema da aula, um tempo mais longo para o desenvolvimento das suas ideias e um outro pouco tempo para a conclusão. Pode ser de 50 minutos cada aula. Isso pode ser uma vez também por semana, que é o que está previsto na legislação. Aqui nós temos um plano de aula, um exercício prático. Tema da aula: desigualdades e propriedade privada. A introdução. Por meio de uma breve exposição oral, a professora ressaltará a atualidade desse debate milenar na filosofia. Por exemplo, ilustrará, a princípio, o debate com a charge a seguir, discutindo-a rapidamente com as alunas. Então, discutir sobre esse desenho, sobre essa gravura, essa charge, com as suas alunas e colher delas o que elas pensam em torno disso aí, como que elas interpretam. Então, caríssima professora, este é um plano de aula em exercício prático. Então, essa proposta aí seria discutir a questão da desigualdade sobre o prisma das diferenças naturais e sociais entre os indivíduos de uma mesma sociedade, avaliando essa questão a partir do tema da propriedade privada. Vejamos-nos outro modo como isso poderia ser feito. Então, outro modo possível de se ilustrar esse tema filosófico é exibir trechos de filmes em que a desigualdade social é discutida, tal como as cenas iniciais do filme nacional Cronicamente Inviável, de Sérgio Bianchi, de 2000. Ou então, em seguida, a professora abordará o tema através da polêmica entre social-democratas favoráveis à tributação progressiva e maior taxação sobre heranças e grandes fortunas. Ou então, neoliberais defensores do Estado mínimo e da privatização dos serviços públicos, salientando a importância e, principalmente, a atualidade desse problema filosófico. Então, tempo para introdução aproximadamente de 10 a 15 minutos, somente, né? Não mais, porque senão vai complicar as outras etapas do plano. A pesquisa na sala de aula. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa. Ao iniciarmos uma pesquisa na sala de aula, primeiro devemos observar as dificuldades encontradas e que nos indicaria a problematização. Por exemplo, se nós vamos pesquisar, nós podemos pesquisar através de rendimento escolar. Há alguma relação
entre a inteligência do aluno e o seu rendimento escolar? Então, essa é uma problematização e pode virar uma pesquisa. Idade cronológica. A idade cronológica do aluno é decisiva? Discriminação de partes de um discurso? Também pode ser uma pesquisa. Atividades de leitura. Por exemplo, as atividades de leitura em voz alta contribuem para o desenvolvimento da comunicação expressiva do aluno? Também pode ser levado como pesquisa. Diante de todos esses questionamentos que já definem alguns problemas que enfrentamos na sala de aula, nós poderemos começar a relacionar esses questionamentos a um trabalho de pesquisa. Então, são esses e alguns outros tantos que podemos encontrar e que nos indicam buscar resolvê-los ou, pelo menos, tentar achar uma solução para esses questionamentos através da pesquisa. Então, fica aqui essa sugestão, lembrando-lhes que para iniciarmos uma pesquisa é necessário refletirmos sobre o que mais nos incomoda em sala de aula, o que mais nos aflige e angustia, dificultando o nosso relacionamento com o aluno ou mesmo servindo de entrave para o desenrolar do processo ensino-aprendizagem. Então, pensem nisso, pensem nesses questionamentos, reflitam sobre o que poderia vir a ser o seu problema para pesquisar. Então, o seu problema é aquilo que te incomoda dentro da sala de aula, dentro do cotidiano com os seus alunos. Nas considerações finais, nós temos a problematização em lecionar filosofia para o ensino médio, que também é um item que nós podemos questionar e pesquisar. Então, portanto, prezada cursista, a pesquisa em sala de aula apresentada acima é apenas um exemplo de como nós, docentes de filosofia, poderíamos refletir alguns desses problemas que geralmente ocorrem na sala de aula. Cabe agora à professora da disciplina de pesquisa em filosofia na sala de aula assumir o desafio e refletir ao seu modo, buscando a problematização latente em sua experiência de lecionar filosofia. Finalizando esta aula, gostaria que vocês realizassem atividades abaixo. Então, primeiro, por que filosofia no ensino médio? Segundo, em filosofia precisamos conhecer a história da filosofia? Justifique sua resposta. E terceiro, a questão da desigualdade social existente pode ser um tema interessante a ser trabalhado nas aulas de filosofia. Você trabalharia esse tema? Justifique sua resposta. Eu quero agora agradecer a todos vocês que nos ouviram sobre essa aula e lembrar ainda que qualquer dúvida que tenha ficado com relação ao conteúdo que foi exposto, vocês poderão buscar no fórum Tira Dúvidas, colocando lá a sua dúvida, o que você não entendeu, o que não ficou claro. Tá? Muito obrigada e até a próxima.